Para a felicidade de vocês, pela vostra felicità, hoje é o último encontro. Mas nós convidamos aqueles de mau gosto invitiamo coloro che hanno cattivo gusto para estarem em Biella. per essere a Biella, dove sarò sabato, domenica. Catalina, ricorda per favore, le matte fanno con Domani sera e sabato. Sabato c'è la pittura medianica e domani c'è la conferenza in trattamento. Domani alle 8 e la pittura alle 17:30 di sabato. E quindi se c'è qualcuno prima, magari facciamo anche la conferenza un po' prima e dopo c'è la pittura. Domenica só se qualcuno ha necessità o chiede, facciamo la prenotazione. Come la volta scorsa avevo 3 persone prenotate la domenica mattina, sono arrivata lì, c'erano 15. Abbiamo prenotato alle 10, siamo stati fino all'1:30 lì. È stato bene, non è un problema. Quindi non ha bisogno anche di prenotare, ma se qualcuno vuole avisare che viene, sarà benvenuti. E eu ficarei muito feliz de reencontrá-los lá também. Sono felice di incontrarvi là. Quando estamos falando das coisas do Espírito, Quando parliamo delle cose dello Spirito, muitas vezes nós não acreditamos nelas. spesse volte non ci crediamo. Nós achamos que as coisas do Espírito são para as igrejas Pensiamo che le cose dello Spirito siano per le chiese e que são rituais que nós acostumamos a fazer e sono il rituale al quale ci abituiamo a fare e que muitas vezes e che spesse volte perdem o sentido para a nossa vida real. non hanno un senso per la nostra vita reale. Esta distância entre o nosso sentir e a realidade Questa distanza tra il nostro sentire e la realtà torna a nossa vida muitas vezes sem sentido. rende la nostra esistenza molte volte senza alcun senso. Frustrados nas questões religiosas, A volte siamo frustrati nelle questioni religiose muitas vezes utilizadas como instrumento de ganho de dinheiro. che spesse volte sono state utilizzate semplicemente come raccolta di soldi Não conseguimos conciliar isto e non riusciamo a conciliare questo com um Jesus pobre, con un Gesù che era povero, um Jesus generoso, un Gesù generoso, um Jesus amigo. un Gesù amico. E as pessoas então, E allora le persone, não encontrando nas igrejas de todos os credos non incontrando nelle chiese di tutte le confessioni esse mesmo Jesus disponível, questo stesso Gesù disponibile, deixam de acreditar em Jesus. lasciano di credere in Gesù Perdem a esperança nas coisas do Espírito. e perdono la speranza nelle cose dello Spirito. E por causa disto, E proprio per questo também a vida fica sem sabor. anche la vita diventa senza un sapore, per così dire. A palavra saber La parola sapienza tem uma ligação muito estreita com a palavra saborear. ha un rapporto molto stretto con la parola gustare, assaggiare, Na sua origem. nella propria origine. E entender Jesus, Comprendere Gesù, ter este saber desta força cósmica, avere questa conoscenza di questa forza cosmica, é descobrir o sabor da vida, è come scoprire il sapore della vita, que não está na teoria, che non si trova nella teoria, que não está nas manifestações exteriores, che non si trova nelle manifestazioni esteriori, esterne, nas cerimônias ou rituais, nelle cerimonie o nei rituali, quando isto quando questo não é feito com sinceridade. non viene fatto con sincerità. Não estamos aqui dizendo Non siamo qui per dirvi que aquelas pessoas que vão a essas cerimônias estão fazendo algo inútil. che quelle persone che accedono a queste cerimonie stiano facendo qualcosa di inutile. Só será inútil Sarà inutile soltanto se aquilo for apenas um teatro, se quello sarà soltanto una rappresentazione, un teatro, que quando sai da cerimônia
che quando si esce dalla cerimonia não faz bem para ninguém. non fa bene a nessuno, É indiferente a todas as dores. rimane indifferente a tutti i dolori. Já pensaram numa coisa estranha que acontece? Avete mai pensato a una cosa strana che succede? As pessoas entram nas igrejas, Le persone entrano nelle chiese, se ajoelham diante das estátuas de mármore, si inginocchiano dinanzi a una statua di marmo, se emocionam diante daquela expressão da fé, si commuovono dinanzi a quell'espressione di fede e quando saem da igreja, e quando escono dalla chiesa passam por cima de um mendigo, inciampano in un mendicante, um ser de carne e osso, un essere di carne e ossa, para quem muitas vezes não temos nenhum olhar de compaixão. perché colui è una persona che a volte non abbiamo neanche un sguardo di compassione. Choramos diante das pedras Piangiamo dinanzi alle pietre e somos indiferentes diante da vida. e siamo indifferenti dinanzi alla vita. Não pode ser esta fé que reerga uma pessoa, E quindi non può essere questa fede quella che innalza una persona, porque isto é uma fantasia, perché questa è una fantasia, isto é uma invenção dos homens, cioè è un'invenzione degli uomini. quando de verdade Quello di verità, o que Jesus veio fazer na terra quello che Gesù è venuto fare sulla terra foi ensinar uma forma da gente viver. è stato insegnarci un modo di vivere. Não foi criar um sistema religioso que nós depois demos um nome. Non è stato quello di creare un sistema religioso al quale poi abbiamo dato un nome. Foi mostrar que é possível È venuto a dimostrarci che è possibile, que nós estejamos vivendo com as pessoas de uma forma muito diferente. che noi stiamo vivendo con le persone invece in un modo molto diverso. Será que nós nunca pensamos que é uma coisa estranha? Non avete mai pensato forse che è una cosa strana? Jesus fala: Gesù dice, perdoa não 7 vezes, perdona non 7 volte, porque naquela época perché allora já era um absurdo perdoar. era già un assurdo perdonare. E se você vai ao Evangelho, E se tu ti rivolgi al Vangelo, você encontra Simão perguntando a Jesus: tu incontri Simon Pietro che domanda a Gesù, Senhor, Signore, quantas vezes então eu devo perdoar? quante volte lo devo perdonare? Será que é até 7 vezes? Sarà forse fino a 7 volte? Olha, para ele era um absurdo perdoar. Era um absurdo perdoar. Imagina 7 vezes. Figurarsi 7 volte. E Jesus responde a ele: não, Simão. E Gesù risponde, no Simone, Não é Não. até 7 vezes. non fino a 7 volte. É até 70 vezes 7 E vezes. fino a 70 volte, 7 volte. Io non ho mai imparato questo in italiano. Ripeto, 70 volte 7. É, certo. Simão fica assustado. E Simone si spaventa. E Jesus realça o perdão na oração de Pai Nosso. E Gesù rafforza la questione del perdono nella preghiera del Padre nostro. É a única recomendação moral Anzi, è l'unica raccomandazione morale que existe em toda a oração de Pai Nosso. che esiste in tutta la preghiera del Padre nostro. É a única exortação È l'unica esortazione que faz Jesus aos que o escutam, che fa Gesù a coloro i quali lo sentono que significa uma mudança de conduta interior. e che significa un cambiamento di condotta interiore. Perdoai as nossas ofensas, Perdonare le nostre offese, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. così come noi perdoniamo a coloro che ci offendono. Così como? Ah, scusa. Assim Italiano como? non è offensa, è debiti, Sì. dívida. Perdonate i nostri Ok, debiti, dívida. così come noi Ótimo. perdoniamo i nostri debiti. É quando eu era criança eu também rezava com dívida. Offese in portoghese. Quando eu era picolino eu também parlava dívida, débito. Ok. Jesus está explicando Gesù sta spiegando que o perdão che il perdono não é uma concessão de Deus. non è una concessione divina, É aquilo que você decide qual vai ser. è quello che tu decidi cosa sarà. Perdoai as nossas dívidas, Perdonate i nostri debiti, assim como, così come, do mesmo jeito ovvero allo stesso modo que nós perdoamos aqueles que nos devem. che noi perdoniamo coloro i quali ci hanno un debito con noi. Ou seja, não é Deus que perdoa, Non è Dio che perdona, é você sei tu que perdoa. che perdona. Mas Jesus então recomenda o perdão para todos os lados E quindi Gesù raccomanda il perdono da tutte le parti e vive o
perdão e vivi il perdono até o último dia. fino all'ultimo giorno. Depois de estar preso na cruz, Dopo di essere già messo sulla croce, pede a Deus que perdoe as pessoas que estavam matando. chiede a Dio di perdonare coloro che lo stavano uccidendo, Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. perché loro non sapevano cosa stavano facendo. O que nós fizemos do perdão? Che cosa abbiamo fatto del perdono? Depois de ele ser instaurado por Jesus como uma coisa fundamental na melhora do espírito, Dopo essere stato insegnato di Gesù nella forma fondamentale per migliorare lo spirito, vamos analisar em nosso coração analizziamo nel nostro cuore quantas pessoas a gente não gosta. quante persone non vogliamo bene. Não somos capazes de pedir desculpas. Non siamo capaci di chiedere scusa, Porque sempre achamos que a culpa é do outro. perché pensiamo spesso che la colpa è dell'altro. E então vivemos ruminando E quindi viviamo lì rigurgitando estas lembranças ruins e amargas, questi brutti ricordi così amari, esperando que a nossa vida melhore. in attesa che la nostra vita sia migliore. Nunca será. Non lo sarà mai, Porque na prática fazemos coisas perché nella pratica facciamo delle cose que não correspondem ao melhor modo de viver. che non corrispondono al miglior modo di vivere. O Cristo estava correto, estava ensinando isso. Il Cristo era ragione, ci ha insegnato questo. Mas aí a gente pegou o ensinamento, fez uma religião qualquer, Noi abbiamo preso il suo insegnamento, abbiamo fatto una religione qualsiasi, e então quem vai na religião está salvo. e quindi chi si asseconda una religione è salvo, E quem não vai na religião vai para o inferno. e chi non va nella religione va in inferno. Desde quando Jesus disse que seria assim? Ma quando Gesù ha detto che sarebbe stato così? Mai. Nunca. Jesus diz, inclusive, de forma até mais contundente, Gesù disse anche in un modo più contundente para todos os que o seguiam: per coloro i quali che lo seguivano. Pois eu vos digo Poi io vi dico que prostitutas e ladrões vão entrar antes de vocês no reino dos céus. che prostitute e ladri entreranno prima di voi nel regno dei cieli, Porque eles, tendo errado, perché loro, avendo sbagliato, se arrependeram e mudaram. si pentirono e cambiarono. Mas vocês escutam, Ma voi sentite, ascoltate, dizem Senhor, Senhor, dite Signore, Signore, e nunca fazem o que eu vos mando. e non fate mai ciò che vi raccomando. Jesus era autêntico Gesù era autentico e esperava ensinar essa autenticidade às e pessoas. sperava di trasmettere questa autenticità alle persone. Quando nós saímos deste ambiente, dessa verdade simples, E quindi quando noi usciamo da questo ambiente, di questa verità semplice, complicamos nossa vida. complichiamo la nostra vita. Não vamos na festa onde nosso cunhado está. Non andiamo in una festa perché c'è il nostro cognato. Não aceitamos o convite para uma reunião familiar porque o irmão ou a irmã com quem você não se dá faz tempo também estará lá. Non accettiamo un invito della famiglia perché quella volta ci sarà un fratello, una sorella con i quali non andiamo d'accordo, ma è meglio evitare. Vamos rezar todas as noites. Preghiamo tutte le sere, Vamos repetir toda noite antes de dormir ou quando acordar. e ripetiamo tutte le sere prima di addormentarsi o quando ci svegliamo. Perdoai as nossas dívidas, Perdonare i nostri debiti, assim como eu perdoo o meu così cunhado. come io perdono il mio cognato. Estamos perdidos. Sa che funziona. Jesus recomendou a simplicidade da vida. Gesù ha raccomandato la semplicità della vita. Nós falamos aqui sobre Marta e Maria, não foi? Aqui. Sì, noi qui abbiamo parlato su Marta e Maria. Maria sentada ouvindo Jesus. Maria seduta che ascoltava Gesù. E Marta correndo para lá e para cá, o panini, o prosciutto. E Marta che si affannava da destra a sinistra per prendere il panino, il prosciutto, chissà che. Porque ela estava preocupada em dar comida. Perché lei era preoccupata di preparare il cibo. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, E Gesù disse, Marta, Marta, por que se ocupa com tantas coisas, perché ti occupi di così tante cose? quando só uma Quando soltanto una é necessária, è necessaria, é essencial, è essenziale, é fundamental? è fondamentale. Maria escolheu a melhor parte. Maria ha scelto la miglior parte. Ela estava ouvindo as coisas da alma. Lei ascoltava le cose dell'anima. Estava ouvindo como fazer para ter uma vida espiritual superior e evoluir mais depressa. Ascoltava per sapere come avere una vita spirituale superiore
superiore e evolvere più velocemente. Ma Marta não estava feliz com a irmã. Marta non era felice della sorella. Que folgada, Che fannullona, que preguiçosa, pigra, me deixando trabalhar feito uma louca, mi fa lavorare come una pazza. acomodada lá ouvindo Jesus. Ed è lì spapazzata a ascoltare Gesù. E por que então que nós não nos lembramos disso? E allora perché noi non ci ricordiamo di questo? Nós estamos vivendo na indústria da moda. Noi viviamo nell'industria della moda. É claro que a moda, ainda mais em Milão, é uma produtora de riquezas. E naturalmente la moda, specialmente a Milano, produce ricchezza. Mas Ma que diferença faz se você anda com uma roupa da marca A ou da marca B? quale differenza fa se tu esci indossando un abito della grife A piuttosto che la B? E se você andasse com uma roupa sem nenhuma grife, E se addirittura non avessi alcuna grifa, alcuna etichetta? você seria melhor ou pior? Saresti meglio? Peggio? E por que existe essa indústria? E allora perché esiste questa industria? Porque existem as pessoas que dão valor a isso, Perché esistono le persone che danno valore a questo, que gasta dinheiro até que não tem, che spendono addirittura ciò che non hanno para fazer de conta que é aquilo que não é. per far finta di essere ciò che non è. E com isto as pessoas vão ficando cada vez mais ricas, as donas dessas E grifes. con questo arricchiscono sempre di più chi gestisce queste aziende. E nós vamos ficando cada vez mais endividados. E noi sempre più indebitati. Vocês já viram propaganda de cigarro? Avete mai visto pubblicità di sigarette? Todo mundo é lindo. Tutti sono belli. Todo mundo tem carro de primeira linha. Hanno le macchine di lusso, Todo mundo mora numa casona. abitano una bellissima casa, Ou, una villa. ou então propaganda de bebida. Oppure pubblicità di alcolici. A pessoa tem um iate. Hanno un yacht, Ela anda nos cavalos mais belos que existem na terra. anda sui cavalli più belli sulla terra. Tem um jatinho e lá dentro do jatinho ela toma o uísque. Hanno un aereo privato e là dentro degustano un whisky. Mas ninguém mostra Ma nessuno fa vedere o que é a verdade. che cos'è la verità. Que deveriam estar fazendo o filme do cigarro E avevo dovuto fare un filmato di sigaretta no quarto do canceroso, nella camera di uno che ha un tumore, mostrando como fica a pessoa que usa isto. facendo vedere come può arrivare una persona che fa utilizzo della sigaretta. Eu não conheço ninguém que fuma Io non conosco nessuno che fuma e que conseguiu aqueles carros, aqueles cavalos, aquelas fazendas. e che è riuscito ad avere quelle macchine, quei cavalli, quelle terre. E o que é pior, E quello che è peggio, os que tomam coloro che bevono estão cheios do álcool na cabeça hanno la testa piena d'alcol e viram naquelas propagandas maravilhosas aquelas moças lindas, exuberantes. e hanno visto pubblicità, quelle donne belle, esuberanti, Toma tudo para ver se a vida dele melhora. e bevono di tutto e di più per vedere se la loro vita migliora, E quando chega em casa, però quando arrivano a casa vê a mesma véia duplicada. donna doppiata, A mesma! la stessa moglie, Gorda, grassa, com pelanca, sì, con la pelle toccata così, com pé de galinha. con le rughe. Ou seja, Ovvero, a falta do equilíbrio da bebida la mancanza dell'equilibrio del bere, dell'alcol, duplica o problema. è il problema. Mas é preciso estar muito hipnotizado Ma si deve essere veramente molto ipnotizzato para achar que isso é prazeroso ou é bom. per pensare che questo sia piacevole, che sia buono. Dia, Un giorno, quando a humanidade melhorar, quando l'umanità dovesse essere migliore, a justiça vai prender todas essas pessoas. la giustizia arresterà tutte queste persone. Porque essas pessoas são estelionatários, Perché queste persone sono golpistas, delinquenti, delinquentes, que vendem esperança perché vendono speranze para a fraqueza dos seus semelhantes. alla debolezza dei suoi simili. Ao invés de ajudar as pessoas a vencerem seus vícios, Anziché aiutare le persone a superare i loro vizi, exploram as fraquezas. anzi se ne approfittano delle loro debolezze Lutam para que elas continuem cada vez mais dependentes. e lottano affinché loro diventino sempre più dipendenti.
E nenhum deles vai visitar o canceroso no hospital. E nessuno va a visitare chi è malato in ospedale, per esempio. Nenhum deles se preocupa com o crime em casa, porque o homem chegou embriagado e bateu na esposa ou espancou os filhos. Nessuno si occupa dei delitti in famiglia perché l'uomo ha bevuto troppo, è arrivato a casa, ha litigato con la moglie e ha picchiato i figli. Ninguém se incomoda que o homem que acabou de receber o salário Nessuno se ne occupa dell'uomo che ha appena preso lo stipendio, deixe boa parte desse salário no bar lasci lì buona parte del suo stipendio in un bar e não tenha o que levar para casa. e poi alla fine non ha nulla da portare a casa. Isso tudo só é possível Tutto questo è possibile soltanto porque nós concordamos. perché noi siamo concordi. Eu nunca vi um maço de cigarro andando na calçada procurando o seu dono. Io non ho mai visto un pacchetto di sigarette camminando su marciapiede cercando il suo padrone. Nunca vi uma garrafa de cerveja saindo do supermercado para pular e forçar a pessoa a beber. Non ho mai visto una bottiglia di birra uscire dal supermercato, correre dietro una persona e saltarle addosso affinché lei bevesse la birra. Algumas pessoas falam para mim assim, lá no Brasil: Là in Brasile alcune persone mi dicono, per esempio, ai, eu queria tanto parar de fumar. vorrei tanto smettere di fumare. Desculpa estar falando sobre isso, que eu sei que algumas pessoas aqui estão lutando para parar. Eu não estou me referindo a vocês. Mi scuso se parlo di questo perché magari so che più di una persona sta cercando di smettere di fumare, quindi io non mi sto rivolgendo a voi. Mas é que isso me fez lembrar dessa situação. Ma è che questo mi ha fatto ricordare di questa situazione. A pessoa chega para mim e fala assim: ai, eu queria tanto parar de La fumar. persona è arrivata da me e mi ha detto, vorrei tanto smettere di fumare. Ah, mas você não quer mais? Allora, Mas quando a pessoa tem vontade, però quando la persona ha il desiderio, la volontà, o mundo espiritual ajuda ela a vencer isto. il mondo spirituale la aiuta a superare questo. Então eu digo para a pessoa: você está com um maço de cigarro aí com você? Quindi allora io dico, tu hai in mano, hai con te un pacchetto di sigaretta? Ah, sim, estou. Sì, ce l'ho. Pega para mim. Geralmente está na bolsa. Devi prendere in borsa. Ela abre a bolsa. Prende la borsa. Cadê o maço? Dov'è il pacchetto? Ela pega. Ah, tá aqui. È qui. Dá ele aqui para mim. Mi dai? Aí eu pego na frente da pessoa e faço assim, ó. E lui prende e fa così quel pacchetto. Ela que provocou. È stata una provocazione. Eu estava quieto. Io ero lì tranquillo. Ela disse: eu quero parar de fumar. Ótimo, vou te Mi ha ajudar. detto, voglio smettere di fumare. Ho detto, va bene, ti aiuterò. A hora que você espreme o maço, ai, parece que você está espremendo o fígado da pessoa. Mi schiacci il pacchetto di sigaretta, sembra che stai schiacciando il fegato della persona. Ela fala assim, ai. Ela até geme. Delitto ingenito. Não se preocupe. Non preoccuparti. Isso daqui é um veneno que você está querendo se livrar. Questo è un veleno dal quale vuoi liberarti. Alguém disse que era bom para você porque te dava prazer, Qualcuno ti ha detto che era buono perché ti dava piacere, mas não te contou que isso te fazia mal. ma non ti ha fatto sapere che questo ti faceva male. Agora nós vamos jogar no lixo. Adesso buttiamo nella spazzatura. E quando você chegar na sua casa, E quindi quando rientrerai a casa, procure todos os maços de cigarro que estão escondidos. scegli tutti i pacchetti di sigarette che sono nascosti. Porque os fumantes, Perché i fumanti, eles têm fumatori, que nem os cachorros come i cani, que escondem osso che nascondono em l'osso vários lugares, in diversi punti, eles têm medo de ficar sem o cigarro. hanno paura di rimanere senza la sigaretta. E então estão dormindo e ai meu Deus, é o último maço. Quindi sono per addormentare e dicono, oh Gesù, è l'ultimo pacchetto. Ainda há 20 cigarros lá dentro, Ma ci sono ancora 20 sigarette, mas já não dormem. ma già perdono il sonno. Alguns se levantam no meio da noite e vão comprar um pacotão de cigarro. Alcuni si alzano anche di notte per andare a prendere la sigaretta. Então eu digo para a pessoa, você volta lá e joga todos eles que estão escondidos no lixo também. E come dico allora, tornate a casa vostra e buttate tutti, anche quelli nascosti. Os espíritos sabem. Gli spiriti lo sanno. O cara pensa que vai me enganar. La persona pensa che inganna a me, Então eles jogam fora alguns, quindi buttano via alcuni, mas o que está dentro do freezer eles deixam lá. ma quelli del freezer lo lasciano là. Ou aquele que está escondido debaixo da casa do gato fica lá. Eu esqueci de jogar esse. O quelli che è nascosto sotto la casetta del gatto dicono, ho dimenticato di questo. Não, joga tudo, porque os espíritos estão vendo. Butta tutto perché gli spiriti E vedono. se você tem vontade mesmo, E se tu hai veramente desiderio, esta
atitude Questa attitudine vai ajudar você ti aiuterà e eles encontrarão em você essa boa vontade. e loro incontreranno in te questa buona volontà. E então nós, lá em nossa casa, nós temos algumas medicações de plantas medicinais Quindi nel nostro centro in Brasile abbiamo alcuni medicinali fatti con le erbe que nós passamos para a pessoa. che noi possiamo dare a una persona. Quando você tiver vontade de fumar, E noi gli diciamo, quando sentirai ancora il desiderio di fumare, agora que você não tem mais um cigarro na bolsa, ora che non hai più un pacchetto di sigarette in tasca o nella borsa, coloque esta pomadinha. prendi questa pomata E quando essa vontade vier, e quando avrai il desiderio e la volontà, pega um pouquinho dessa pomada e passa na sua língua. prendi un po' di questa pomata e passa nella tua lingua. A pomada vocês têm aqui. La pomata vedete che qua è questa qui, distribuzione gratuita. Sim. Então, as pessoas começam a se surpreender Quindi le persone cominciano a sorprendersi, essere sorprese como uma vontade real tem poder. di come una volontà reale ha un potere. Então, Jesus está falando para nós dessas coisas simples da vida. Quindi Gesù ci sta parlando di queste cose semplici della vita. Perdão, que nós não perdoamos, Perdono, che noi non perdoniamo, e modismos, e le mode, le aos, abitudini, aos quais nós nos escravizamos. dai quali diventiamo schiavi, A vícios, a vizi, a roupas, a vestiti, isso, abbigliamento, a roupas, as modas do mundo, a qualunque mode del mondo que não mudam a pessoa por dentro. che non cambiano la persona interiormente. Tudo o que Jesus estava ensinando Tutto quello che Gesù stava insegnando estava no sentido de fazer a gente ser mais forte. era nel senso di renderci più forti, Não ter medo da morte. cioè non aver paura della morte. Na história humana Nella storia umana do Ocidente, dell'Occidente, que eu me recordo, Jesus dove mi ricordo Gesù é o primeiro que mostra que ninguém morre. è il primo a dimostrare che nessuno muore. Sai do túmulo, Esce dalla tomba, está entre os seus amigos, visivelmente, anzi si trova tra gli amici, anche visibilmente, está demonstrando que o espírito prossegue, apesar do corpo ter sido trucidado, per dimostrare che lo spirito prosegue e va avanti nonostante il suo corpo sia stato martirizzato, para que as pessoas se lembrem affinché le persone si ricordino que esta vida che questa vita é secundária è secondaria em relação a outra. riguardo all'altra. Quer ver a coisa que o povo mais tem medo na Terra? Volete sapere la cosa che più spaventa le persone sulla terra? Morrer. Morire. Morire. Jesus demonstra que ninguém morre, Gesù dimostra che nessuno muore. mas a gente morre de medo de morrer. Moriamo di paura di morire. Por quê? E perché? Porque nós sabemos que não estamos vivendo como deveríamos. Perché sappiamo che non stiamo vivendo come avremmo dovuto vivere. Não estamos vivendo de acordo com estas coisas simples. Noi stiamo vivendo d'accordo con queste cose semplici. E quando a hora vai chegando, E quando si avvicina il momento, eu costumo falar lá no Brasil, in Brasile in genere io dico, quem já andou de avião aqui alguma vez na vida, levanta a mão. chi per esempio ha già fatto un viaggio in aereo, alza la mano. Isso. Chi ha fatto un viaggio in aereo? Quando o avião levanta voo, Quando l'aereo alza il volo, no ar, ele está indo para o destino, ele fica empinado com o bico mais ou menos para cima, assim, não é? all'inizio rimane così, in questa posizione, no? E ele voa assim, e você Salita. sabe. Aí você quer sair para ir lá no banheiro, você tem que subir pro avião, porque o avião está voando E se in assim. quel momento ti viene la voglia di andare in bagno, in toilette, l'aereo così, Ou quando você vai no fundo do avião, você vai, vai quase caindo lá para baixo. Porque o avião está inclinado para baixo também, a parte de trás. eu tô pensando uma coisa. Mas naquela fase do avião assim, você pode levantar. Pode. Mesmo depois que você já pode levantar, Ah, ok, anche dopo che si può o alzarsi, avião ainda voa assim. l'aereo magari sta ancora in salita. Mas tem um momento do voo Ma c'è un momento del volo, que o avião se estabiliza quando l'aereo si stabilizza e aí ele começa a descer. e poi comincia a scendere. Então o bico do avião vai para baixo. Quindi la punta dell'aereo è verso il basso. Você já não vê mais aquela rampa para você subir. Non vede più quella difficoltà, cioè per poter E salire. aí você sabe que o avião está chegando no seu destino. E allora sai che l'aereo sta giungendo al suo destino.
Pode até não ter sido avisado pelo comandante, Magari il comandante non ha ancora avvisato, mas só pela mudança da posição interna do avião, ma solo dalla posizione interna dell'aereo você sabe que a aeronave começa a descer. tu capisci che l'aereo sta per scendere. Nós somos um avião. Noi siamo un aereo. Tem uma parte da nossa vida que a gente está subindo. C'è un momento della nostra vita che siamo in salita, Você está lá para cima. verso l'alto. Mas tem uma hora que o avião começa a botar o bico para baixo. Poi c'è un momento invece che l'aereo comincia a scendere. E aí você sabe, meu Deus, o aeroporto está chegando. E allora tu pensi, oddio, l'aeroporto sta arrivando. O aeroporto se chama cemitério. Che si chiama cimitero. Aí você fica dizendo, ai Senhor, por favor, deixa eu viajar mais um pouquinho. Allora tu chiedi, dai signor per favore, fammi viaggiare ancora un po'. Está muito cedo ainda para o avião descer. È troppo presto per far scendere l'aereo. Ou seja, nós passamos toda a viagem sem fazer nada interessante e quando o avião está indo para aterrissar, a gente quer fazer alguma coisa. Ovvero, abbiamo passato tutta la vita senza fare nulla di interessante finché eravamo in salita e ci preoccupiamo di farlo quando stiamo per scendere. E em momento algum, In alcun momento nós podemos dizer que não sabíamos. possiamo dire che non sapevamo di nulla. Todas as pessoas que conheceram o exemplo de Jesus sabem. Tutte le persone che hanno conosciuto l'esempio di Gesù lo sanno. E quando você então compreende isso, você não espera o avião começar a nivelar para embicar. Quindi quando te ne accorgi di questo, non aspetti che l'aereo si stabilissi per poi cominciare a scendere. Você já começa a fazer o que deve fazer. E comincia a fare quello che deve fare subito. Você já começa a perdoar as pessoas. Quindi già incomincia a perdonare le persone. É tão comum a pessoa estar lá, né, na sororoca da morte. È comune le persone quando lì, nel momento della morte, Chama o meu cunhado aqui que eu quero pedir desculpa pra ele. chiama qui il cognato che vuole chiedere scuse. Nel momento della morte però. Ai, chama o meu filho, coitadinho. Quanto tempo eu não falo com ele? 20 anos. Agora eu vou morrer, eu quero me despedir. Chiama mio figlio, poverino, non parla con me da 20 anni, ma adesso che devo morire vado a salutarlo. Agora o avião está descendo. Ma adesso l'aereo sta scendendo. Você tinha que ter feito isso Adesso ho dovuto fare questo quando estava viajando. mentre ero in viaggio. Assim você poderia abraçá-lo. Così avresti potuto. Comprei uma pequena lembrança Ho preso un piccolo ricordo e fui na casa da minha filha, e sono andata a casa di mia figlia, com quem fazia 5 anos que eu não conversava. con la quale che ero da 5 anni che non parlavo. Você não imagina o que eu tive que fazer comigo para ter essa coragem. Tu non immagini cosa ho dovuto fare con me per avere questo coraggio. Nós havíamos brigado por uma questão de opinião Avevamo litigato per una questione di opinione sobre coisas sem importância. su cose senza importanza. E o meu orgulho de homem Il mio orgoglio di uomo se sentiu ferido porque ela não concordou comigo. si è sentito ferito perché lei non era d'accordo con me. E então, a partir daquele dia, há 5 anos, Quindi da quel giorno, da 5 anni, nós rompemos relações. abbiamo rotto i nostri rapporti. Eu não sabia o que ela ia fazer quando me visse. Io non sapevo cosa lei avrebbe fatto nel vedermi, Mas eu estava tremendo quando eu toquei a campainha. ma io tremavo quando ho suonato il suo campanello, Porque meu orgulho ainda estava se recusando a fazer isto. perché il mio orgoglio si rifiutava ancora di farlo. Quando ela abriu a porta e viu que era eu, Quando lei ha aperto la porta e visto che ero io, ela veio imediatamente me atender. lei è venuta incontro a me di immediato. E eu não tive nenhum tempo de dizer a ela, me perdoe, minha filha. Io non ho avuto neanche il tempo di dire perdonami figlia, Porque ela me abraçou chorando perché lei mi ha abbracciato piangendo e nós choramos juntos. e abbiamo pianto insieme. 5 anos de loucuras e insanidades desnecessárias. 5 anni di pazzia e insanità del tutto non necessaria Que nós perdemos. che abbiamo perduto, Que nós poderíamos ter vivido em paz. che abbiamo potuto vivere in pace. Poderíamos ter tido mais amizades, eu poderia ter visto mais os meus netos. Avremmo potuto essere più amici, avrei potuto vedere di più i miei nipoti, Mas isso fez tão bem para o meu espírito ma questo ha fatto così bene al mio spirito que eu quis escrever para te contar. che ho voluto scriverti per raccontarti, Que foi um alívio para a minha che è alma. stato per un sollievo per la mia anima. E só quem carrega isso no coração E solo chi porta questo sul cuore sabe sa dizer dire
quanto mais leve vai ficar. quanto più leggero sarà E vai entender o que Jesus quis dizer. e comprenderà quello che Gesù ha voluto dire. Só isso nos dá saúde. Solo questo ci dona salute. Esta saúde que estamos procurando, Questa salute che stiamo cercando, que não depende de você ter doença ou não ter doença, che non dipende che tu abbia una malattia o meno, é a saúde que dá equilíbrio è la salute che ti dà l'equilibrio. para você estar doente e não perder a razão. Perché tu sia malato ma non perda la ragione. Que não tenha nenhuma reação de revolta contra as leis do Che universo. tu non abbia alcuna reazione di ribellione contro le leggi dell'universo. Que mesmo com o corpo doente, Perché pur avendo il corpo malato, você ainda é capaz de ajudar uma outra pessoa. sei ancora in grado di aiutare un'altra persona. Isto dá sentido E questo dona un senso à sua essência divina. alla tua essenza divina. Não é a grife que você veste. Non è la griffe che tu indossi, Não é a mágoa que você carrega. non è il rancore che porti in te, Não é a religião de rótulo que você cumpre uma vez por semana. non è una religione formale che tu scegli di compiere una volta alla settimana. É exatamente È esattamente viver como Jesus disse que seria bom. vivere come Gesù ha detto che sarebbe bene. Não é fácil, alguns pensam. Non è facile, pensano alcuni. Não é fácil porque nós não queremos. Non è facile perché noi non vogliamo, E queremos que os outros façam. perché vogliamo che siano gli altri a farlo, Mas nós nunca queremos dar o nosso passo. ma non vogliamo mai dare il primo passo. Em 1581, Nel 1581 nascia na Terra incarnava sulla terra um espírito muito, muito especial. un spirito molto speciale. Ele ficou conhecido entre nós pelo nome È diventato conosciuto fra noi come il nome de Vicente de Paulo. di Vincenzo di Paolo. Vicente de Paulo, Vincenzo di Paolo, de família muito pobre, di una famiglia molto povera, passou necessidade desde a infância. ebbe dei bisogni fin da piccolo, Mas ele gostava tanto de estudar ma a lui piaceva così tanto studiare que seus pais o colocaram em um tipo de mosteiro, che i suoi genitori l'hanno messo in un tipo di monastero aonde ele ia ser educado pelos padres. dove lui sarebbe stato educato dai preti. Aos 19 anos, ele já havia se tornado um sacerdote. Con 19 anni lui era già un sacerdote, Mas como ele vivia ma siccome lui numa viveva região muito pobre, in una regione molto povera, ele voltou a esta região para tentar ajudar os seus pais. lui è ritornato in questa regione per poter aiutare i genitori E ele percebeu que os pobres estavam abandonados. e lui se ne è accorto che i poveri erano abbandonati, lasciati andare, Abandonados pelos governantes da época, abbandonati dai governanti dell'epoca, abandonados pelos próprios sacerdotes daquele tempo. abbandonati anche dai sacerdoti stessi di allora. Passou então a viver estas realidades diárias como se cada pobre fosse um Jesus. Quindi passò a vivere questa necessità quotidiana come se ogni povero fosse Gesù. Com o passar dos anos, Con il trascorrere degli anni, ele transferiu-se para o centro cultural da França. lui si è trasferito in un centro culturale in Francia, E ele estava em Paris si trovava a Parigi, em uma época muito difícil. in un periodo molto difficile. Havia guerras, C'erano guerre, distúrbios sociais, disturbi sociali, havia epidemias epidemie e havia um frio terrível. e anche un freddo terribile. Ele havia já fundado várias instituições de ajuda aos miseráveis. Lui allora aveva già fondato diverse istituzioni di aiuto ai bisognosi E ele tinha muitos ricos e poderosos que o admiravam. e aveva anche molti ricchi, potenti che lo ammiravano. Certo dia, Un giorno ele foi visitar um príncipe è andato a fare visita a un principe para pedir. per chiedere, Porque os pobres que ele ajudava não tinham comida, não tinham roupa de frio, não tinham onde se abrigar. perché i poveri che lui aiutava non avevano da mangiare, non avevano vestiti d'inverno dove ripararsi. Quando ele chegou no palácio, Quando lui è arrivato nel palazzo, aquela suntuosidade própria dos palácios da época,
e una sontuosità naturale dei palazzi dell'epoca. O príncipe não estava lá de muito bom humor. Il principe non era lì con buon umore. Quando o príncipe soube que Vicente de Paula estava querendo falar com ele em uma audiência, E quando il principe ha saputo che Vincenzo di Paula voleva parlare con lui in un'udienza, deixou ele esperando um pouco lá fora. l'ho fatto aspettare un po'. Depois de um bom tempo, Dopo un po' di tempo, mandou os seus serviçais colocarem o Vicente dentro do seu gabinete. disse ai servi di farlo accomodare, di entrare nel suo studio. Estava sentado na sua escrivaninha luxuosa, Era lì seduto nella sua scrivania, tutta di lusso, nem olhava para o pobre Vicente de Paula. non guardava neppure, non alzava neanche lo sguardo verso il povero Vincenzo di Paula. Vicente chegou aonde ele estava Lui si è avvicinato a lui, Vincenzo di Paula, e também não falou nada. e non disse nulla. O príncipe, vendo que o homem tinha entrado, mas estava calado, E quindi il principe, vedendo che l'uomo era entrato ma era rimasto zitto, olhou para Vicente com aquela cara de mau humor. lo guardò con un viso di cattivo umore. Ele já sabia o que havia ido lá fazer o pobre homem. E lui già sapeva cosa avrebbe potuto fare lì il povero uomo. E assim que ele olhou a Vicente com aquela cara de maus desejos, E appena visto la faccia di Vincenzo con quella faccia così di cattivi desideri, Vicente de Paulo Vincenzo di Paolo não falou nada, non dice niente, apenas semplicemente estendeu a mão. gli porsi la mano. Esse é um gesto que muitos de nós vamos precisar aprender a fazer, E questo è un gesto che molti di noi dovrebbero imparare a fare, porque a maioria das pessoas na Terra, perché la maggioranza delle persone sulla terra, por orgulho, per orgoglio, se recusa a estender a mão pedindo si rifiuta di porgere la mano chiedendo, per chiedere, e não aceita ninguém que estenda a mão para ajudá-lo. e non accetta nessuno che porga la mano per aiutarlo. Ajudar ou pedir ajuda Aiutare o chiedere aiuto é uma das coisas mais nobres è da una delle alma. cose più nobili dell'anima. Vicente então estende a mão para o príncipe. Quindi Vincenzo appoggia la mano al principe E o príncipe, com um ódio terrível, e il principe con un odio terribile escarra na mão de Vicente. gli sputa nelle mani di Vincenzo. Será que nós sabemos o que é você ser cuspido? Sarà forse che noi sappiamo che cosa significa ricevere un sputo? Então Vicente sorri, Vicente sorride recolhe a mão, e tira indietro la mano, olha para o príncipe e diz: guarda il principe e dice: Eu te agradeço, ó príncipe, ti ringrazio, o principe, pela minha parte que você acaba de dar. per la mia parte che tu mi hai appena donato. Agora, Ora dê para os meus pobres. dai ai miei poveri. Ele disse que o cuspe era o que ele merecia. Lui dice Sem sequer contar quantas havia. senza nemmeno contare quanto c'era lì dentro. E colocou na mão de Vicente de Paulo. Li porse sulla mano di Vincenzo di Paolo. A vida testa a gente La vita ci testa pelo escarro dos outros, attraverso lo sputo degli altri, pela derrota social, attraverso la sconfitta sociale, pela perda afetiva. attraverso la perdita affettiva. E nesta hora, E in questo momento nós podemos medir possiamo misurare qual é o tamanho da nossa vontade no bem. qual è la misura della nostra volontà nel bene. Não é quão mau é o príncipe, Non è quanto cattivo sia il principe, é quanto nós estamos dispostos a fazer o que é necessário. e bensì quanto siamo disponibili a fare ciò che sia necessario. E então nós ajudamos E così noi aiutiamo aqueles que cospem coloro che sputano a terem vergonha do que fizeram a sentire vergogna di ciò che hanno fatto e
a descobrirem que podem ser generosos também, e a scoprire che possono essere anche generosi, sem nenhum desejo de humilhá-los, senza alcun desiderio di umiliar loro, sem nenhuma intenção de colocá-los abaixo, senza alcuna intenzione di farlo sentire più piccoli. eles sentem, Loro sentono, o mundo sente, il mondo sente quando não faz o que é bom. quando non fa quello che è buono. Em muitas das passagens de Jesus, In molte dei passaggi di Gesù, Jesus nos ensina Gesù ci insegna o que devemos fazer para saber qual é o caminho. cosa dobbiamo sapere e capire quale sia la giusta strada. Não é qual é a melhor igreja, não. Non qual è la migliore chiesa, non questo, Qual é o melhor caminho. il miglior cammino. E ele diz isso de forma muito simples. E lui lo dice in un modo molto semplice, Ele diz sempre assim: dice sempre così: a minha alegria la mia gioia é fazer a vontade do meu Pai. è fare il desiderio di mio Padre. Nós todos devemos entender o que significa isto. Tutti noi dobbiamo comprendere che cosa significa questo. E quando vamos fazer alguma coisa, E quando andiamo a fare qualcosa, pensarmos: pensare: será esta a vontade do meu Pai? sarà questa la volontà di mio Padre? Abandonar a minha família, Abbandonare la mia famiglia, deixar meu marido ou minha esposa, lasciare mio marito o mia moglie, trair um afeto sincero? tradire un affetto sincero? Será que essa é a vontade do meu Pai? Sarà mai che è questa la volontà di mio Padre? Não falar com a minha filha por 5 anos? Non parlare con mia figlia per 5 anni? Não ser capaz de pedir perdão pelo meu erro? Non essere capace di chiedere perdono per il mio errore? Será que essa é a vontade do meu Pai? Sarà mai questa la volontà di mio Padre? Passar por cima do mendigo e rezar diante das estátuas? Passare indifferente a un mendigo e andare a pregare dinanzi a una statua? Se nós perguntarmos isso para nós mesmos, Se noi dovessimo domandare questo a noi stessi, compreendendo que o nosso Pai não é o Pai que nos deu o corpo de carne, comprendendo che il nostro Padre non è quel Padre che ci ha dato un corpo di carne, mas é o Pai que nos deu a vida, ma è il Padre che ci ha dato la vita, você vai saber tu lo saprai. se o que você quer fazer Se quello che vuoi fare corresponde à vontade do Pai. corrisponde alla volontà del Padre, Se Deus faria, se Dio lo avrebbe fatto, se Ele ficaria feliz vendo um filho fazer aquilo, se lui sarebbe stato felice di vedere un figlio che fa così. e então você pode decidir E quindi tu puoi decidere se é bom se è un bene ou se não é. o se non lo è. Só com esta referência, Solo con questo riferimento você não precisa conhecer as obras de Kardec. tu non hai bisogno di conoscere i libri di Kardec. Você não precisa ser médio e receber espírito. Tu non devi e non hai bisogno di essere un medium e ricevere spirito. Você não precisa ir em nenhuma cerimônia religiosa de nenhuma religião que exista. Tu non devi andare da nessuna cerimonia religiosa da qualunque religione esistente, Você sabe o que fazer, perché tu sai cosa fare, porque nós sentimos a vontade de Deus perché noi sentiamo la volontà di Dio nas coisas boas nelle cose buone que podem nascer de nós mesmos. che possono nascere da noi stessi. Já perceberam que quando nós estamos com uma dor de cabeça, Avete già capito che quando abbiamo un mal di testa, per esempio, nós nos tornamos insuportáveis até para as pessoas que estão perto da gente? diventiamo insopportabili anche per le persone che ci vogliono bene, che stanno accanto a noi? Parece que elas têm que sofrer porque nós não estamos felizes. Sembra che loro devono soffrire perché noi non siamo felici. Que culpa elas têm? Ma che colpa hanno loro? Elas podem ser felizes apesar de eu estar com dor de cabeça. Loro possono essere felici nonostante io abbia il mal di testa. E ao invés de você ser um espinho na carne dos outros para estragar a alegria deles, E anziché diventare la spina nella carne degli altri per rovinare la loro vita, você pode mudar a sua face tu puoi cambiare la tua espressione e pode dizer a essas pessoas: e puoi dire a queste persone: eu estou muito feliz que vocês estão aqui. io sono molto felice che voi siete qua. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, Io ho un pochino di mal di testa, mas eu vou tomar um remédio, io prenderò una pastiglia vou ficar quietinho, daqui a pouco eu já volto. e resto lì un pochino tranquillo, poi torno. Fiquem aqui, se divirtam. E rimanete qui, divertitevi. Eu sinto muita felicidade
felicidade em ver vocês fazendo isso. Perché io provo molta allegria di vedervi fare così. Mas é tão difícil a gente sair de si mesmo e pensar nos outros. Ma è così difficile uscire da noi stessi e pensare negli altri? Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Perché noi non sappiamo qual è la volontà di Dio. Jesus está preso na cruz. Gesù è sulla croce. Depois de ter passado tudo o que passou desde a noite anterior. Dopo aver passato tutto ciò che ha subito fin dalla notte precedente. A crucificação era um dos piores martírios para a morte lenta. La crocifissione era uno dei peggiori martiri per far sì che si aggiungesse a una morte lenta. Porque a pessoa não consegue respirar. Perché la persona non riesce a respirare. Ela morre asfixiada. Lei muore asfissiata. Porque para ela respirar, ela tem que puxar o tronco Perché per respirare lei deve ritrarre proprio il petto para liberar o diafragma, per liberare il diaframma, a fim de que ela possa inspirar o ar. affinché possa ispirare l'aria. Mas ela está presa por pregos. Ma lei è legata da chiodi. Então, esta dor é terrível. Quindi questo dolore è Por terribile. isso ela solta novamente o peso. Perché così la persona lascia andare nuovamente il peso. Nós não temos nem ideia do que significa essa dor. Noi non abbiamo la più pallida idea di cosa significa questo dolore. Mas o que estava ao lado dele Ma colui che era accanto a Gesù consegue gritar: riesce ad urlare: por que que você não manda os seus exércitos virem aqui tirar a gente da cruz? perché non comandi che i tuoi eserciti vengano qui a toglierci da questa croce? Você não é o rei? Non sei tu il re? E enquanto está sendo desafiado por um infeliz alucinado, E mentre viene sfidato da un infelice in allucinazione, Jesus não fala absolutamente nada. Gesù non dice assolutamente nulla. Mas ouvindo isto, Ma ascoltando questo, o outro que está à esquerda de Jesus l'altro che si trova a sinistra di Gesù reúne forças e grita: riunisce le proprie forze e urla: cala-te, homem! taci uomo, Nós somos ladrões! noi siamo dei ladri, Nós merecemos estar aqui! noi meritiamo essere qua, Mas este homem é ma questo uomo è inocente. innocente. E então Jesus Quindi Gesù olha para ele. lo guarda E o homem então olha para o Senhor e diz: e allora l'uomo guarda Gesù e dice: só isto. solo questo. Senhor, Signore, lembre-se de mim. ricordati di me, Lembre-se. ricordati, Lembre-se de mim. ricordati di me, Que sou um pecador, que mereço estar na cruz, que reconheço minha culpa. che sono un peccatore, che merito di essere nella croce, che riconosco la mia colpa. E tal é a humildade dessa criatura, esse arrependimento, essa vergonha, E tale è l'umiltà di questa creatura, il suo pentimento, la sua vergogna, que Jesus demonstra na vida prática che Gesù dimostra nella vita pratica aquilo que ele havia ensinado quello che lui aveva insegnato na parábola do filho pródigo. nella parola del figlio al prodigo. Pois eu te digo Poiché io ti dico que ainda hoje che ancora oggi você estará comigo sarai con me no paraíso. in paradiso. No paraíso. In paradiso. É claro que essas palavras podem ter sido diferentes, podem ter sido mudadas. È chiaro che queste parole possono essere diverse, essere state cambiate, Mas Jesus se refere a este homem como seu irmão, como seu amigo, que ele não vai esquecer. ma Gesù si riferisce a questo uomo come un suo fratello, come un suo amico che lui non si dimenticherà. Que ele não é um ladrão que está sendo enxotado da sociedade pelos seus crimes. Che lui non è un ladro che è cacciato dalla società a causa dei suoi delitti. Pelo simples fato de pedir isto E per il semplice fatto di chiedere questo, e estar aberto para a verdade. di essere aperto verso la verità, A lei do universo la legge dell'universo defende o difende filho arrependido. il figlio che è pentito. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, E per questo, care sorelle, cari fratelli, falemos com Deus parliamo con Dio com essa autenticidade. con questa autenticità.
Paremos de viver de loja em loja, de grife em grife. Smettiamo di vivere di negozio in negozio, di griffo in griffo, De medir os outros por aquilo que vestem. di misurare gli altri a causa di quello che indossano. Digamos ao Senhor: E diciamo al Signore, eu sou um ladrão. io sono un ladro, Lembre-te de mim. ricordati di me, Me ajude aiutami, para que eu possa sair do meu atoleiro. affinché io possa uscire da questo pantano E que quando cuspirem em mim, e che quando sputteranno su di me, eu reconheça que é isso que eu mereço. io possa riconoscere che è proprio questo che io merito, Mas que eu me preocupe em fazer o bem para os outros. ma che io mi preoccupi comunque di fare bene agli altri E que eu não me deixe ofender pelas derrotas. e che io non mi senta offeso dalla sconfitta, Que eu não me permita ser vencido pelos desafios da vida. e che io non mi permetta di essermi vinto dalle cose della vita De me revoltar com as coisas que não dão certo. e di ribellarmi con quelle cose che non vanno bene, Porque com tudo isto eu me torno melhor por aprender a resistir. perché con tutto questo io mi divento migliore per imparare a resistere E continuar a lutar pelo bem. e continuare a lottare per il bene. O bem Il bene é o grande convite è il grande invito de Deus a todos os seus filhos. di Dio a tutti i suoi figli, E o bem que você faz e il bene che fai é a única saúde è l'unica salute que você nunca mais vai perder. che non perderai mai più, É esta saúde ed è questa salute que os espíritos amigos che gli spiriti amici desejam que todos possam ter. augurano che tutti possiate avere, E que hoje, e che oggi, a partir do tratamento, do encerramento do tratamento, quando si concluderà il trattamento, eles oferecem de coração loro offrono con tutto il cuore ao coração de cada um de vocês. al cuore di ciascuno di noi, Porque é exatamente o coração bom perché è esattamente il buon cuore, que está faltando no mundo. il buon cuore che manca nel mondo. E se cada um entender isto, E se ognuno dovesse comprendere questo, há esperança c'è speranza na terra. sulla terra. Jesus não morreu em vão. Gesù non è morto per nulla. Jesus semeou Gesù ha seminato a semente il seme que o Evangelho nos ensina. che il Vangelo ci insegna, Uma passagem que é muito esquecida un passaggio che spesso è dimenticato e que nós usamos para encerrar esse instante. e che noi utilizziamo per concludere questo momento. Quando a semente Quando il seme, caída ao solo caduto sul suolo, se recusa a nascer, si rifiuta di nascere, ela fica sozinha. resta da solo. Mas, Ma, se caindo ao solo, si cadendo sul suolo, a semente aceita morrer, il seme accetta morire. dela Da lei, se stessa, nascem muitas sementes. nascono molti seme, 30, 30, 60, 60, 100 outras sementes. 100 altri semi. Pensem nisto. Pensate a questo. O avião vai aterrissar. L'aereo sta per atterrare. Cedo ou tarde, Presto o tardi, a nossa viagem vai acabar il nostro viaggio si concluderà para o corpo. per il corpo. Mas o que Jesus estava falando Ma quello che Gesù stava parlando era para o espírito. era per lo spirito. Portanto, Pertanto, esta é a hora. questo è il momento. Não percam, porque nós não temos mais tempo para perder. Non perderlo, perché non abbiamo più tempo da perdere. Muito obrigado. Grazie. Muita paz.